E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa playlist de Criando Projetos com JavaScript, nós vamos estar criando um clone do Spotify, aquele famoso aplicativo de música. Para isso a gente vai estar utilizando HTML, CSS e JavaScript. Como esse vídeo ficou muito longo, eu resolvi dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai estar criando a interface dessa aplicação, utilizando HTML e CSS. Já na segunda parte, a gente vai estar utilizando o JavaScript para tornar essa aplicação funcional, para a gente conseguir reproduzir as músicas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo e compartilha esse vídeo com quem também quer aprender HTML, CSS e JavaScript, uma das principais tecnologias mais requisitadas no mercado de TI. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, então eu vou estar utilizando o Visual Studio Code como o meu editor de código, igual no vídeo passado. E agora eu vou abrir a pasta que eu criei para a gente trabalhar com o projeto. Então eu venho aqui em File, Open Folder, e eu seleciono a pasta que eu criei. Eu criei essa pasta aqui, ó, chamada Projeto Spotify YouTube. Eu chamei de Spotify porque a ideia era meio que criar um clone do aplicativo de música Spotify. Então a gente clica nessa pasta e clica em selecionar pasta. E aí o Visual Studio Code vai abrir a pasta. Beleza, a pasta já está aberta aqui. Agora eu vou criar os arquivos que a gente vai utilizar, que é o index.html, o style.css e o script.js, igual novamente no vídeo anterior, certo? Então eu clico aqui em New File. Então eu vou criar o HTML, então index.html. O próximo é o style.css e o próximo é o script.js. E pronto, criei os três arquivos principais. Além desses três arquivos, pessoal, eu vou criar outras duas pastas. Uma pasta vai ser para armazenar as imagens que a gente vai utilizar no projeto e uma outra pasta para armazenar as músicas que a gente vai utilizar. Então, para criar uma pasta aqui no VS Code, a gente clica aqui em New Folder e o nome da pasta. A primeira pasta vai ser imagens, certo? E a segunda vai ser músicas. Beleza, pessoal, agora que a gente já criou as pastas para armazenar as músicas e as imagens, a gente precisa fazer o download dessas músicas e dessas imagens. Começando pela música, eu utilizei a biblioteca de áudio do YouTube para fazer o download. O YouTube disponibiliza vários tipos de música, desde rock, samba, MPB, e o download é gratuito. E eu estou utilizando essa biblioteca de áudio para não dar problema com direitos autorais nesse vídeo. Tá? Mas vocês podem utilizar qualquer tipo de banco de música que vocês conheçam. Você só tem que garantir que a música que você está baixando ela é do tipo MP3 ou WAV, tá? Que são os formatos que o JavaScript vai suportar. Para fazer o download de uma música aqui na biblioteca de áudio do YouTube é muito simples. Vocês selecionam uma música e aí vocês clicam em fazer download, que aí ele vai fazer o download das músicas. Eu já fiz o download das músicas que eu queria, que são essas três músicas aqui, que estão numa pasta que eu reservei para essas músicas. Eu vou selecionar as três, eu vou dar um Ctrl C para copiar, e eu vou lá na pasta músicas que a gente acabou de criar. Então, músicas, e vou dar um Ctrl V aqui. Tá? Então, essas aqui são as três músicas que eu escolhi. Aí vocês podem escolher a música que vocês quiserem, tá? Eu escolhi uma música do gênero rock, samba e música clássica. Agora, em relação às imagens, pessoal, eu recomendo que vocês utilizem o site chamado Unsplash. Esse site é bastante famoso, muita gente utiliza. As imagens elas são gratuitas e elas têm uma qualidade muito boa. E vocês não precisam atribuir os direitos autorais, tá? Você pode utilizar livremente as imagens. Como as músicas que eu escolhi são do gênero rock, samba e clássica, eu vou pegar uma imagem que combine com esse gênero de música. Então, para o gênero do tipo rock, eu vou digitar aqui na busca, por exemplo, guitar, para ele me retornar imagens de guitarra, violão, enfim, coisas que combinem com rock. Então, aqui a gente tem vários tipos de imagens, né? Para você fazer o download das imagens, basta você clicar em uma, por exemplo, e aí aqui em cima vai ter um botãozinho escrito Download Free, certo? E aqui do lado vai ter uma setinha para baixo. Vocês cliquem e vai aparecer a opção de resolução da imagem, tá? Quando a gente está trabalhando com web, a gente sempre utiliza imagens de média resolução ou de baixa resolução, porque imagens que pesam muito, arquivos em geral que pesam muito, eles atrapalham a usabilidade da pessoa que está acessando o site,
tá? Demora mais tempo para carregar essas imagens. Consequentemente, o site demora mais para carregar. Então, sempre escolham por imagens de médio ou de baixa resolução. Eu vou escolher aqui de baixa resolução, então eu clico em Small para fazer o download, tá? Assim como nas músicas, eu também já fiz o download das imagens. E as imagens que eu escolhi foram essas três aqui, tá? Rock, uma pro rock, pro samba e piano, tá? Então eu vou copiar essas imagens, Ctrl C, igual eu fiz com as músicas. Vou vir aqui na pasta do nosso projeto, imagens, e vou dar um Ctrl V. Certo? Então agora as imagens estão aqui. Então agora a gente já tem tudo pronto para começar a trabalhar com os arquivos. Beleza, pessoal? Agora que a gente já tem tudo pronto, bora começar a fazer o nosso HTML. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho uma extensão aqui instalada no meu Visual Studio Code que se chama Image. Com ela, toda vez que eu digito o sinal de exclamação, aparece essa opção aqui, a primeira. Se eu clicar nela, ele já coloca aqui toda a parte básica do HTML, tá? Que todo arquivo HTML tem. Eu só vou trocar aqui a linguagem para PTBR, português brasileiro, e o título eu vou colocar Projeto Player Spotify, tá? Eu já vou abrir esse arquivo index.html no navegador, então eu vou clicar e vou arrastar até o navegador, e aí eu solto aqui. Então esse daqui é o nosso arquivo index.html, ele está em branco, né? Obviamente. Então eu vou voltar aqui e vamos começar a digitar os códigos. A primeira tag que a gente vai colocar é a tag imagem, tá? É a tag img, certo? Aí aparece aqui, se eu dar um clique ou um enter, né, ele já completa para mim a tag. Essa tag img, ela tem esse atributo src. Esse atributo, ele pede o caminho onde a imagem que você quer mostrar na tela está. No nosso caso, as nossas imagens, elas estão na pasta imagens. Então eu digito imagens, barra, e aí o nome da imagem. Para começar, eu vou colocar a imagem chamada rock.jpg. Então eu vou colocar aqui rock.jpg. Tá? Então esse daqui é o caminho da minha imagem, certo? E entre aspas, né, obviamente. Esse outro atributo aqui, o alt, ele serve para quando a imagem não foi carregada corretamente no site. E aí ele aparece uma mensagem de texto, por exemplo, aqui, ó, esta imagem não foi carregada com sucesso. Por exemplo, então quando a imagem por um acaso não aparecer na tela, essa mensagem vai aparecer para o usuário, tá? Mas a gente não precisa desse atributo, então eu vou tirar ele. A gente só vai usar esse atributo aqui, src. Agora se a gente for lá no nosso navegador e recarregar a página, a nossa imagem já vai aparecer, tá vendo? Como vocês podem ver, ela está bem grande, mas a gente vai mudar o tamanho dela usando o CSS mais para frente, tá? Aqui nessa outra aba é o projeto concluído já, é assim que tem que ficar, tá? No final. Então a gente vai construir passo a passo. Bom, a próxima tag é esse texto aqui, né? A gente tem que inserir esse texto embaixo da imagem. Então bora fazer isso. Beleza. Só para deixar o código organizado, eu vou criar uma div. Lembrando que uma div é como se fosse uma caixinha. Dentro dessa caixa a gente coloca coisas, né? Pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa. Então eu vou criar uma div, certo? E eu vou atribuir a essa div uma classe. Uma classe, como eu disse no vídeo anterior, é como se fosse um rótulo da div, né? Como se fosse um identificador. E essa classe, eu vou dar uma classe para ela, né? Vou chamar essa classe de descrição. Porque essa div vai conter o texto com o título da música e com o nome do artista, tá? O nome do músico. Por isso que eu decidi criar essa div, para organizar o código melhor, ok? Dentro dessa div a gente vai adicionar a tag H2, tá? Essa tag H2 ela é usada para representar o título de um site, né? Ou de uma parte do site que é muito importante e merece destaque. Então essa tag ela recebe um texto e aumenta o tamanho da fonte dele e deixa em negrito, tá? Para destacar mesmo. Existe a tag, além da H2, né? Existe a H1, que ela deixa o texto ainda maior. E aí você tem a tag H3, que deixa um pouco menor que a H2. Você tem a H4, você tem a H5 e a tag H6, tá? Então aqui, do H1 até o H6, a fonte diminui, tá? Do H6 até o H1, a fonte aumenta.
Mas a gente vai usar só H2, tá? Então eu vou apagar isso daqui. Então aqui a gente vai colocar assim, o nome da música, ok? Então vamos voltar lá no nosso navegador, eu vou recarregar a página para vocês verem. E aqui ó, nome da música. Tá vendo que a fonte fica bem grande? Beleza. Embaixo do H2 a gente vai adicionar a tag I, tá? A tag I, ela pega um texto e deixa ele em itálico, tá? Deixa ele meio curvadinho assim. Nessa tag I a gente vai colocar o nome do artista. Para exemplificar, eu vou colocar o meu nome, João Tint, certo? Vou voltar no nosso navegador e vou recarregar a página. Olha lá, tá vendo que apareceu aqui, ó, João Tint? Tá em itálico, é assim mesmo que a gente queria. Beleza, a parte de descrição a gente já fez, né? Essa parte aqui a gente já fez. Agora a gente tem que fazer o quê? Essa parte da barra, né? A parte e o tempo da música. Então vamos voltar lá no nosso HTML. Vou remover esse espaço aqui a mais, né? E vou dar um Enter aqui para pular de linha. Agora eu vou criar uma outra div, tá? Essa div vai ter uma classe. Então eu vou criar aqui a div. E essa div vai ter uma classe que eu vou chamar de duração, tá? Que é a duração da música. Então veja que a gente vai começando a criar um HTML que faz mais sentido, né? A gente olha e a gente já sabe mais ou menos o que cada coisa vai fazer. E dentro dessa div duração eu vou criar outras duas divs. Uma div para representar aquela barrinha, essa barrinha aqui, tá vendo? E uma outra div para armazenar esse valor numérico aqui, ó, que é o tempo em minutos de duração da música, tá? Então, eu vou criar uma div e eu vou dar uma classe para ela, que eu vou chamar de barra, tá? E uma outra div e uma classe, eu vou dar uma classe para ela, que eu vou chamar de tempo, ok? Agora eu vou dar um Enter aqui no meio da div barra, tá? E dentro dessa div barra eu vou criar uma tag, e essa tag é a tag progress, escrita dessa forma aqui, tá? Eu tô digitando manualmente o nome da tag porque o Emmet ele retorna outra coisa quando a gente digita progress, mas é dessa forma, tá? Se a gente reiniciar a nossa página, ele já vai aparecer que é uma barrinha, ó, tá? Mas a gente não quer que ela fique desse jeito, né? Então a gente precisa adicionar alguns atributos nessa tag. Então vou vir aqui na primeira tag, na tag de abertura, vou dar um espaço. E o primeiro atributo é o atributo value, tá? Esse atributo value, ele representa o quão cheio a barra está. Então, por exemplo, se a música está na metade, esse valor, esse atributo value, ele tem que valer 0.5, tá? Que é a metade. Se a música tá 90%, já tocou 90%, então esse atributo value tem que valer 0.9, certo? É assim que funciona. E um outro atributo que a gente precisa definir é o atributo max, tá? Geralmente o pessoal define valendo 1. Então quando a barra estiver totalmente cheia, o valor dela, né, o valor máximo dela é o valor 1, tá? Isso a gente acabou de definir aqui, certo? Então, deixa eu rodar esse exemplo para vocês verem. Aqui a barra está 90% cheio, certo? Vamos colocar ela 50% cheia, então 0.5. O value é igual a 0.5. Vou recarregar. E aí deu certo. Entenderam como funciona? Beleza, pessoal. A próxima tag que a gente vai colocar é a tag div, novamente, né? E vamos dar uma classe para ela chamada ponto, que vai ser esse ponto aqui, tá? Que é o ponto que a gente costuma arrastar para mudar a posição da música, né? Vou dar um reload aqui, não vai aparecer nada, né? Porque a div não tem nenhuma largura, nenhuma altura definida. Mas então a parte da barra a gente já terminou, ok? Vamos agora para o tempo aqui, né? Para a div tempo. Então vou dar um Enter aqui no meio. No tempo, pessoal, a gente vai colocar esses valores aqui, ó. 0.00, que é o início da música, né? E 3.12, que é a duração da música, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma tag, que é a tag P. É a tag de parágrafo, tá? E essa tag P, ela vai ser o início, né? O início da música. Então, class, vou dar uma classe para ela. Início. Certo? O início da música é sempre 0.00. E a duração da música, né? Eu vou chamar de fim. Class igual a fim.
sei lá, 3.40. Depois, através do JavaScript, a gente vai pegar mesmo a duração de cada música individualmente e colocar, substituir, na verdade, aqui no lugar, tá? Esse 3.40 é só pra gente deixar mais ou menos no esquema já. Mas depois a gente vai trocar dinamicamente isso. Então, reiniciando a página aqui, né? Recarregando a página, a gente já tem aqui os nossos valores. 00, 3 e 40. 3 minutos e 40 segundos. Beleza, pessoal? Terminamos essa parte. Agora a gente precisa adicionar esses ícones aqui, né? De passar a música e de reproduzir a música, né? Então vamos lá. Vamos voltar no nosso HTML aqui. Aí fora da div de duração, né? Essa daqui é a div de duração, tá? Aqui é a abertura dela e aqui é o fechamento dela. Então a div de duração a gente já terminou de fazer. Agora vamos fazer a div player, né? Que vai ser aqueles botões lá. Então div class igual a botões. Na verdade eu vou chamar ela de player, né? Mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Vocês só precisam usar o mesmo nome nos demais arquivos, no style.css e no script.js. Mas beleza. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu faço para criar esse tipo de ícone aqui, né? A gente vai acessar um site chamado fontawesome.com, tá? Nesse site existem diversos tipos de ícones, tá? O nome disso daqui é ícone, tá? Então, por exemplo, a gente clica aqui na busca, né? Search Icons, e a gente digita Player, por exemplo. Aí vai aparecer várias opções aqui de ícones que a gente pode utilizar, certo? Na verdade não é Player, é Play, se eu não me engano. Vamos ver. É, isso mesmo. Eu selecionei esse daqui, se eu não me engano. Play Circle, tá? Aí ele vai carregar aqui. Beleza, aí ele exibe o ícone que você selecionou. Aí para vocês utilizarem ele, é só vocês clicarem nesse botão Start Using this Icon, tá? Aí vai aparecer aqui justamente a tag para colocar no HTML. Então vocês cliquem aqui, ó, Copy HTML. Aí ele copiou, volta no HTML e cola onde você quiser, tá? A gente vai colar dentro da nossa div Player, ok? Só que se eu recarregar a página aqui, vocês vão ver uma coisa. O ícone ele não está aparecendo, né? Isso porque a gente tem que importar esse site, né, dentro do nosso HTML. Igual a gente fazia com o Google Fonts. Lembra no vídeo passado? Que a gente colocava aqui na nossa tag head o link do site do Google Fonts. Então, quando o nosso site for carregado, ele vai realizar uma consulta no site dos ícones, né, no Font Awesome, e vai pegar o ícone que a gente escolheu, tá? Assim que funciona. Esse link que a gente precisa colocar no nosso HTML, ele tá nessa página aqui. É um pouco chatinho de achar, então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu copio, esse aqui, Load All Styles. Eu copio ele, Ctrl C, e dou um Ctrl V aqui no HTML, tá? Agora, se a gente recarregar a nossa página, o ícone vai aparecer aqui embaixo, tá? Depois a gente vai mudar o estilo dele também, tá? Então não se preocupe. Então percebam que a gente colou o link, né, aqui na tag head, tá? Tem que ser tudo na tag head, de preferência. Certo? Um outro ícone que a gente vai precisar é a setinha, né? Essa setinha aqui para a direita e para a esquerda. Então vamos procurar lá. Deixa eu voltar aqui no Font Awesome. Então eu vou digitar aqui Next, que é a seta para a direita, né? Geralmente. Então o pessoal chama de Next. Aí vai aparecer algumas opções aqui. Eu vou escolher essa daqui, que foi a que eu usei no projeto. Beleza, Start Using this Icon. Copiei, voltei no HTML e colei. Beleza, o próximo ícone, né, é o ícone Previous, ou seja, anterior, né, Previous. E esse daqui, Step Backward. Start Using, copiei, voltei. Aí esse ícone de voltar a música, né, eu vou colar ele antes
do botão central, né? O botão de dar play na música tem que ficar no meio, né? Então faz mais sentido ele ficar antes e o de próxima música depois, ok? E um outro botão que a gente vai precisar é o botão de pausar a música, né? Então vamos procurar ele aqui já. Quando eu quiser pausar a música, esse botão tem que aparecer, né? Então, botão pausa. Beleza, eu vou escolher esse daqui. Certo? Start using. Copiei. Esse botão de pausa eu também vou deixar ele no centro, tá? Então eu vou colocar ele embaixo desse aqui de dar play, tá? Então terminamos, vamos recarregar a página para a gente ver os ícones e tá aqui, tá certo? Esse botão de pause a gente vai deixar ele escondido utilizando o CSS, tá? Então vai ficar somente os três aqui, o de voltar a música, o de passar a música e o de dar play na música. Esse de pause vai ficar escondido, ok, pessoal? Certo, pessoal, e para finalizar aqui o HTML, a gente vai adicionar uma última tag, né? Pelo menos por agora, que é a tag áudio. Ok? Essa tag tá fora dessa div player, tá? Tá aqui do lado de fora. Essa tag áudio, ela vai carregar a música que a gente vai tocar no HTML, tá? Ela tem esse atributo, o src, que é o caminho onde está o nosso arquivo MP3, tá certo? No nosso caso, todos eles estão dentro da pasta músicas, certo? E como a página vai renderizar primeiro o rock, né, a música rock, eu vou escolher aqui essa música aqui, Rewrite. VS Code já até coloca o nome da música pra gente. Essa música aqui é a música do gênero rock, ok? .mp3. Então fazendo isso, assim que o site carregar, essa música também já vai ser carregada e a gente vai poder usar lá no JavaScript, certo? Agora vamos começar a dar um estilo para o nosso site, né? Porque até o momento ele está bem feião, né? Para fazer isso, então a gente vai vir aqui na tag head e vamos adicionar, fazer a referência, né, para o arquivo CSS. Então a gente coloca a tag link e ele já vai autocompletar para a gente. E aqui, ó, a gente coloca o nome do arquivo CSS. Como todos eles estão na mesma pasta, o index, o script e o style, a gente só tem que colocar o nome do arquivo, que é o style.css, igual a gente fez no vídeo anterior, tá? Se você está em dúvida, assista o vídeo anterior. Beleza, agora vamos aqui no nosso style CSS e começar. Primeira coisa, eu quero diminuir o tamanho dessa imagem. Eu quero que ela tenha 300 pixels por 300 pixels, tá? 300 de largura e 300 de altura. Então eu vou vir aqui no CSS, eu vou digitar img para fazer uma referência à tag img. Abro e fecho chaves, dou um enter no meio das chaves e aí começa a digitar as propriedades, tá? A primeira delas é a largura, então width, dessa forma. Vou colocar 300 pixels. Então 300 px. E aí coloco um ponto e vírgula no final, ok? Segunda propriedade, height, altura, vai ter 300 pixels também, certo? Então se a gente vir aqui e recarregar a página, a imagem já vai estar bem menor, igual a gente queria, certo? Beleza. Eu quero uma coisa que eu esqueci de fazer, eu quero centralizar todo esse conteúdo aqui no meio da tela. Certo, pessoal? E para a gente fazer isso, a gente vai selecionar a tag body e a tag HTML. Então a gente vai aplicar o mesmo estilo para as duas tags, tá? A tag body, que é essa daqui, e a tag HTML, que é essa daqui. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é resetar o comportamento padrão dessas duas tags, tá? Lembrando que por padrão, a tag body e a HTML, elas adicionam uma certa borda aqui, né? Então tá vendo que tem um espaçamento entre a imagem e a página em si? Então a gente vai tirar esse espaçamento. Então para fazer isso, igual eu fiz no vídeo anterior, no vídeo do relógio digital, né? Então margem 0, padding 0. Então voltando lá, recarregando, agora a gente tirou a margem, né? E a borda. Vamos centralizar. Para centralizar, eu vou utilizar a propriedade display flex. Certo? Então o display flex ele vai fazer com que os elementos eles se posicionem lado a lado. A gente não quer isso. Então vamos colocar a propriedade flex tracinho direction
column, para os elementos ficarem em colunas, tá? Um embaixo do outro. Então, voltando lá, vou recarregar. Agora está normal de novo. Agora eu vou centralizar tudo aqui no meio. Então eu vou utilizar a propriedade Align Items Center, certo? Para posicionar aqui no meio, igual a gente queria. E eu quero posicionar aqui para baixo, né? No meio. Para fazer isso, a gente utiliza a propriedade Justify Content Center, certo? Só que se eu recarregar a página, não vai funcionar, tá? Porque para funcionar, a gente precisa dizer que a altura dessa tag body e HTML é de 100%, digamos assim. Então a gente vai definir a altura height de 100 VH, tá? Dessa forma, quando a gente voltar lá e recarregar a página, agora está posicionado no centro, igual a gente queria. Uma outra coisa, o fundo, né? O fundo tem que ser mais escuro, né? Então vamos colocar a propriedade background, color. Eu vou colocar uma cor hexadecimal, então hashtag 333, que é aquela cor de fundo, né? Vou recarregar e agora a gente já tem um layout mais ou menos legalzinho, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, a gente está construindo essa aplicação pensando em primeiro lugar em como que vai funcionar nos celulares, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas acessam sites pelo celular. E o Google Chrome, ele tem uma ferramenta que permite que a gente desenvolva o nosso site já pensando no celular. Para fazer isso, a gente clica com o botão direito do mouse, clica em inspecionar, e aí a gente clica, no meu já até está selecionado, né? Mas no de vocês vai estar assim, e aí vocês clicam aqui, ó, em Toggle Device Toolbar, certo? E aí ele vai simular a tela de um celular. Aí se vocês clicarem aqui, ó, nessa setinha, existem vários modelos de celulares, cada um com uma dimensão diferente, né? A gente vai fazer pensando no Moto G4, que é o celular mais padrão aí, né? Que ele tem uma largura de 360 pixels e uma altura de 640 pixels. Então vamos deixar assim, porque aí fica mais fácil da gente construir a nossa interface. Vamos mudar também a cor da fonte, né? Vamos colocar uma cor branca aqui. Não totalmente branca, mas um cinza tendendo para o branco. Então color, para definir a cor da fonte, né? Vou colocar um hashtag, vou colocar EEE, que é uma cor hexadecimal. Na verdade, vou colocar DDD, que é um branco um pouquinho mais escuro. Então vou recarregar a página e agora a fonte está mais legível, né? Certo? Só uma explicação extra aqui, quando eu coloco hashtag 333, o CSS ele interpreta que é 333333. São 6 números 3 aqui, tá? É da mesma forma que na verdade são 6D, tá? Porque é em hexadecimal. Hexadecimal são sempre 6 dígitos, mas você pode abreviar com apenas 3 quando todos são iguais, tá? Então coloca só 3 dígitos. Agora vamos modificar primeiramente aqui o nome da música e o nome do artista, o nome do músico. Vamos voltar lá. Essa parte que contém o nome da música e o nome do artista é justamente essa div aqui, ó. É a div descrição. Ela tem a classe descrição. Então vamos referenciar ela aqui no CSS. Para a gente referenciar uma classe, né? Lembrando, a gente utiliza o ponto. E aí o nome da classe, descrição. Certo? Então a gente está modificando aqui no CSS essa div descrição, ok? Beleza. Essa div, pessoal, ela tem que ter 300 pixels, igual a foto, igual a largura da foto, né? A largura da foto tem 300 pixels também, porque aí vai ficar alinhado aqui, digamos assim, né? Então vamos definir a largura, width, 300 pixels, certo? Vou dar um Ctrl R aqui para recarregar a página e agora ficou certo, né? Ficou alinhado à esquerda. É sempre bom alinhar à esquerda o texto, pessoal, porque aí fica mais fácil para o usuário ver que aquilo é um texto, né? Fica mais fácil de ler. A gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, tá? Mas beleza. Vamos agora diminuir o espaçamento entre o nome da música e o nome do músico. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês clicarem aqui nessa setinha, ó, Select an element in the page to inspect.
e vocês selecionarem qualquer elemento, seja imagem ou texto, vocês vão ver se o elemento ele possui uma margem padrão ou não. Por exemplo, essa tag H2 aqui, ela já possui uma margem por padrão, né? Essa parte amarelinha, laranja que está aparecendo aqui são as margens, tá? A gente pode modificar o valor dessa margem aqui em Styles, nesse campo que aparece aqui, né? Element.style. A gente pode adicionar a propriedade CSS aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar a propriedade margin bottom, que é a margem para baixo, né? Eu vou colocar 5 pixels. Tá vendo? Então 5 pixels, a gente viu por aqui, né? Que é um valor bom para definir o espaçamento entre o nome da música e o nome do artista. Então aí a gente volta lá no nosso CSS, vamos selecionar a tag H2 e vamos colocar a propriedade margin bottom, igual a gente adicionou aqui, ó. Tá vendo? 5 pixels. Ok? Aí se a gente recarregar a página, vai ficar certo, agora tá certo. Agora vamos estilizar essa barra aqui, né? Da mesma forma, a div que contém essa barra, que é a div duração, ela vai ter que ter 300 pixels, né? Então vamos referenciar ela aqui, ponto, duração, width, 2 pontos, 300 px. Vamos dar um Ctrl R, agora sim, tá? Vamos adicionar um espaçamento aqui entre o nome do artista e a barra. Então, vou colocar margem top. Vou dar 25 pixels de espaçamento. Agora tá bom. Tá vendo que ela tá metade azul, metade branca? Esse metade azul é porque no index.html a gente definiu como 0.5. Para a gente conseguir estilizar essa barra, eu vou deixar como 0, tá? Deixem também como 0 aí no de vocês. E aí, atualizando, a barra vai estar totalmente branca. Deixando dessa forma, a gente consegue estilizar ela, tá certo? Ok. Vamos começar estilizando essa barra mais externa aqui, essa div que tem a classe barra, tá? Então, ponto barra. E aí agora a gente vai estilizar a div que contém a barra. E o ponto, né? Aquele ponto que a gente arrasta com o dedo. Da mesma forma que a duração, eu vou dar uma largura para ela. Então, width de 300 px. Ok. Eu vou dar uma altura para ela de 6 pixels. E eu vou definir uma borda para ela, tá? Essa barra mais externa, né? Esse elemento que a gente está estilizando aqui vai ser como se fosse a barra vazia. Tá? E dentro dela vai ter a barra cheia. Ela vai sendo preenchida. Essa barra vazia vai sendo preenchida pela barra cheia. Essa barra cheia é a tag progress. Tá? Então nesse momento a gente está estilizando a barra vazia. Acho que vai ficar mais claro a partir de agora. Porque eu vou dar uma borda para esse elemento. Então border 2px solid red. Só para vocês conseguirem visualizar o que eu tô falando. Então eu vou atualizar aqui. Então essa barra branca aqui, ela tem que estar dentro dessa barra vermelha, entendeu? Igual aqui, ó, tá vendo? Essa barra vazia é a barra mais externa, e essa barra colorida aqui é a nossa tag progress, certo? Então nesse momento a gente está estilizando a barra vazia. Vamos arredondar os cantos dessa div, porque tá feio, né? Tá quadradão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a espessura da borda, vou deixar 1 pixel. A cor da borda, eu vou deixar um pouco claro, então vou colocar EEE, que é um branco acinzentado. E para arredondar as bordas, né, é só a gente utilizar a propriedade border -radius. E eu vou arredondar 5 px em cada canto, 5 pixels em cada canto, ok? Então, recarregando lá o nosso site, agora tá mais bonitinho, né? Digamos assim. Beleza. Aí agora, como que a gente faz para pegar essa barra preenchida e colocar ela dentro dessa barra vazia, né? A gente vai utilizar a propriedade, novamente, displayFlex. Então, displayFlex. Além dessa propriedade displayFlex, a gente tem que garantir que a nossa tag progress, que é a nossa barra cheia, tenha a mesma altura que a nossa barra vazia, tá? Porque aí elas vão ficar meio que sobrepostas, tá? Então eu vou chamar aqui a nossa tag progress
certo? E eu vou dar uma altura para ela de 6 pixels também, ok? Agora, recarregando aqui o nosso site, pronto, tá do jeito que a gente queria. Legal, né? Agora, olha só o segredo. Vou voltar aqui no CSS, aqui na nossa tag Progress, eu vou colocar uma largura para ela em porcentagem agora. Vou colocar 20%, por exemplo. Vou recarregar a página. E agora, veja o que aconteceu. A largura da nossa barra cheia, da nossa tag Progress, é 20% da largura da barra vazia. É assim que o nosso player vai funcionar, entendeu? Se eu colocasse 100%, né, significaria o quê? Que a música terminou. Então a barra cheia ela deveria ocupar 100% da barra vazia. É assim que a gente vai trabalhar. Então eu vou deixar a largura como 50%, só para padronizar, né? E tá faltando essa bolinha aqui, né? A gente precisa colocar essa bolinha. Então vamos estilizar essa bolinha. A gente deu uma classe para ela, né? Classe ponto. Então vamos lá no CSS ponto, certo? Para a gente criar um círculo, uma bola, né? Digamos assim, com o CSS, né? A gente vai criar um quadrado e aí a gente vai arredondar os cantos desse quadrado, tá? Esse quadrado, ele vai ter uma largura de 20 pixels. Eu já fiz uns testes aqui, eu vi que ficou bom para criar um círculo. E uma altura de 20 pixels, né? Beleza, então a gente tem um quadrado. Vou até carregar a página aqui para vocês verem. Ah tá, precisa definir uma cor primeiro. Esse quadrado vai ter uma cor, então background color. Hexadecimal, então EEE. Opa, EEE. Isso. Agora sim, eu vou recarregar a página e ele criou o quadrado aqui. Beleza? Ok. Então, para transformar esse quadrado num círculo, a gente vai utilizar a propriedade border radius novamente. E a gente vai colocar 50%. Esse valor, ele sempre vai arredondar um quadrado para se transformar num círculo, tá? 50% transforma um quadrado em um círculo. Olha lá, como vocês podem ver, ficou um círculo perfeito. Certo. Agora a gente precisa alinhar essa bolinha com essa barra cheia aqui dentro. Como que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui na nossa barra, essa daqui é a barra vazia, e vamos utilizar a propriedade Align Items Center. Lembrando, essa propriedade Align Items, a gente só consegue usar ela porque a gente definiu Display Flex aqui em cima, tá? Se não tivesse Display Flex, essa propriedade aqui não ia servir de nada, não ia funcionar. Então, recarregando aqui, tá vendo agora que a gente centralizou a bolinha com a barra? É isso que a gente queria, né? Agora eu vou trazer essa bolinha um pouquinho mais para a esquerda, porque se a gente der um zoom aqui, dá para ver que tem um certo espaçamento entre as duas, né? Então, para fazer isso, eu vou voltar na bolinha, no ponto, e eu vou usar a propriedade margin left. Ou seja, eu quero movimentar a bolinha para a esquerda, tá? Eu vou usar menos 2 pixels. Eu quero que ele se mova 2 pixels para a esquerda, tá? Então, recarregando, agora sim tá do jeito que a gente queria, né? Uma outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é mudar a cor dessa barra cheia aqui, tá? Eu vou colocar ela uma cor mais escura, tá? Então, background color. Vou colocar a mesma cor de fundo, que é 333, certo? Vou recarregar. Agora sim tá bem melhor, né? Certo, pessoal, acho que a barra a gente já terminou. Uma outra coisa que eu vou fazer, só para garantir que a barra cheia e a bolinha estejam encostados do lado esquerdo aqui da barra vazia, eu vou utilizar a propriedade Justify Content Flex Start na barra vazia, tá? Então a barra vazia vai empurrar os elementos que estão dentro dela tudo para a esquerda, tá? Flex Start é para empurrar para a esquerda. Então eles vão estar grudadinhos na esquerda, tá? Mas é só para a gente ter uma certa segurança, ok? E da mesma forma que a propriedade Align Items, a propriedade Justify Content a gente só consegue usar se o display for flex, ok? Beleza, terminamos a nossa barra. Agora vamos ajustar aqui o tempo, né?
Ok, vamos ver o HTML do tempo, como que a gente fez, né? A gente definiu uma classe tempo e dentro dessa classe a gente tem os tempos. Então vamos lá no CSS, vamos chamar a nossa classe tempo, nossa div que tem a classe tempo. Essa classe vai ter um display flex também, tá? Então eles vão ficar alinhados lado a lado. Vamos recarregar aqui, isso, dessa forma. Eu vou querer uma largura também, né, de 300 pixels, certo? E agora, novamente, a gente vai utilizar a propriedade justify content. Essa propriedade ela tem um valor que se chama space between. O que essa propriedade faz? Ela vai distanciar ao máximo que der dois ou mais elementos, tá? Então, vamos recarregar a página para vocês verem o que eu estou falando. Então, por padrão, eles estão colados, né? Os dois horários, os dois tempos, eles estão colados. Quando eu recarregar a página, eles vão estar distanciados o máximo possível entre si. Então, é isso que a propriedade space between da propriedade justify content faz. Ok? Beleza, pessoal. Agora vamos começar estilizando os nossos ícones aqui. Então, eu vou lá no HTML e eu preciso explicar uma coisa para vocês. A gente tem 4 ícones aqui, certo? Cada ícone está representado por uma tag i, tá? Então aqui é a abertura da tag i e aqui é o fechamento, tá? A gente tem 4 tags i aqui, ok? Certo. Um elemento em HTML ele pode ter mais de uma classe. O mesmo elemento pode ter mais de uma classe, que é o que está acontecendo aqui com todos os ícones, né? Esse ícone aqui, por exemplo, o do botão do play, ele possui uma classe chamada faz e uma outra classe chamada faPlayCircle. Perceba que para você definir duas classes em um mesmo elemento, você tem que dar um espaço entre elas, né? Aqui tem um espaço, tá? Na verdade, um elemento ele pode ter mais de duas classes, ele pode ter infinitas classes. Mas o ponto é que se você quer adicionar mais uma classe, você tem que dar um espaço aqui, tá? E é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou dar uma outra classe para esse botão de play aqui, que eu vou chamar de botão tracinho play, certo? Esse botão de pause aqui, eu também vou dar uma outra classe para ele, eu vou chamar de botão tracinho pause, certo? E esse ícone aqui, o primeiro ícone e o último ícone, eles são as nossas setas, né? Para trocar de música. Eu vou dar uma outra classe que é para o primeiro, que é a classe setas, e a última também eu vou dar a mesma classe, setas. E por que eu estou fazendo isso? Porque cada ícone vai ter um estilo diferente. O botão do play ele tem que ser maior do que o botão de trocar de música. E o botão de pause ele tem que ficar escondido inicialmente, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar no CSS, eu vou estilizar primeiramente o botão do play. Então, ponto, botão, play. Perceba que é a classe que a gente criou, né? É a terceira classe que eu dei aqui, botão play, certo? Para a gente aumentar o tamanho de um ícone, a gente utiliza a propriedade font size. E eu vou colocar 50 pixels para o botão do play, né? Então eu vou recarregar aqui. Perceba que ficou maior, né? É isso mesmo que a gente queria. O botão do pause também vai ter que ter esse mesmo tamanho de fonte. Então eu vou dar uma vírgula aqui e vou colocar ponto botão traço pause, certo? Então os dois vão ter o mesmo tamanho agora. Lá, perfeito. As setas, né? Vou colocar aqui setas. Elas vão ter um tamanho de fonte, então font size de 40 pixels. Elas vão ser um pouco menores do que os botões de play, né? Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse botão pause aqui, tá? Eu vou esconder ele, na verdade. Então eu vou selecionar ele aqui embaixo. Então ponto botão pause. E eu vou usar a propriedade display none, tá? Isso aqui vai esconder o botão, tá? Então eu vou dar um recarregar aqui. E agora tá do jeito que a gente queria. Legal, né? Só que tá muito junto aqui, né? Esses botões. Eu preciso dar um espaçamento entre eles. Então o que eu vou fazer? Na verdade, uma coisa que eu esqueci, né?
Todos esses ícones, eles estão dentro de uma div que tem uma classe chamada player. Então vamos estilizar a classe player. Vou colocá-la aqui em cima. Ponto player. Vai ter uma largura de novo de 300 pixels. Correto? O display vai ser flex também. E novamente eu vou utilizar a propriedade justify content. Perceba que a gente está utilizando bastante essa propriedade, né? Agora, em vez de utilizar space between, eu vou utilizar uma outra propriedade que se chama space around. Tá? Diferentemente do space between, que separa o máximo possível dois elementos, o space around ele vai separar os elementos, mas nem tanto. Tá? Vai separar só um pouco. Então, vamos recarregar aqui o nosso site e ver como é que vai ficar. Ah, tá vendo que ficou espaçado, mas nem tanto. E perceba que eles não estão alinhados, né? Para alinhar todos esses elementos, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a propriedade align items. Vamos colocar center. Então, alinhe todos pelo centro. Agora vai ficar bem alinhado, quer ver? Olha lá, agora ficou certo. Eu também estou achando esses ícones muito perto do tempo aqui, né? Vamos dar uma margem, um espaço aqui para cima. Então, margem top. Eu vou colocar 15 pixels. Vamos ver se é pouco ou se é muito. Acho que ficou bom desse jeito. E só um último ajuste, pessoal. Se a gente rodar esse site sem ser no celular, né? Quando a gente passa o mouse aqui, ó, nesses botões, deveria aparecer aquela mãozinha, né? Para a gente adicionar essa funcionalidade, né? Nos ícones, a gente vai colocar a propriedade cursor, pointer, tá? Isso tanto para os botões de play e de pause, quanto para as setas, tá? Então, copiei e colei aqui embaixo. Então, recarregando. Agora, toda vez que eu passar com o mouse em cima dos botões, ó, ele faz aquela mãozinha que a gente já está acostumado, né? Simbolizando que é um elemento clicável. Agora, pessoal, vamos só configurar a fonte de texto desse site, né? Porque eu estou achando um pouco feia essa fonte. Então, bora pegar uma fonte bonitona lá no site do Google Fonts. Então, Google Fonts. É o primeiro que aparece aqui. E a fonte que a gente vai utilizar é a fonte Montserrat. Essa aqui que já apareceu, certo? Então vocês cliquem nela ou vocês escolham a fonte que vocês acharem melhor. Eu vou escolher a fonte regular 400, essa daqui. Então select this style. E aqui do lado direito ele já vai gerar tudo que a gente precisa para adicionar no nosso HTML e no CSS. Então eu vou copiar tudo isso, certo? Igual a gente fez no vídeo anterior. Vou vir no index.html, vou lá na tag head. Antes da tag link aqui, antes dessa tag, eu vou colar os links do Google Fonts, tá? Ajustei. Ok, agora no style.css eu vou utilizar essa propriedade que ele já deu para mim, ó. Então eu vou copiar e eu vou colar dentro do body e no HTML, tá? Por quê? Porque aí o CSS vai aplicar essa fonte para o documento todo, tá? Todos os textos do documento vão ter essa fonte Montserrat quando a gente aplica no body e no HTML. Então vamos ver como que ficou. Vou dar esse aqui. Vou recarregar a página. E agora sim ficou bem mais bonito, né? Deixa eu voltar para o modo de aplicativo aqui. Inspecionar. Beleza. Beleza, pessoal, terminamos agora a nossa interface. Agora a gente precisa criar o nosso script, né? Agora a gente vai adicionar as funcionalidades, a gente vai deixar esse projeto funcional de fato com o JavaScript.